pessoal, hoje nós vamos falar sobre as comunidades planejadas. Pegue o seu livro de geografia na página 103 e nós vamos fazer até a página 106. Então acompanha aí comigo, tá bom? Vamos lá! Vocês estão vendo que aí no livro fala um pouquinho sobre comunidade. O que é uma comunidade? Você já parou para pensar? Bom, as cidades, ao longo do tempo, elas vão mudando. Isso é algo inevitável. Se a gente começar a olhar fotos antigas, assim, das cidades, a gente vê que tinha menos edifícios, nós tínhamos mais natureza, né? Mais árvores na rua. As pessoas não usavam tantos carros, então eles tinham bondinho, né? A gente tinha várias coisas diferentes antigamente. Então, nessas comunidades, é inegável que as coisas começaram a mudar. E agora nós temos prédios, nós temos mais transporte. Às vezes tem cidades que tem muitos carros, né? E a gente tem de uma forma diferente, então, agora as nossas cidades. As mudanças no arranjo urbano, elas mostram que os espaços que antes eram naturais, eles vão sendo modificados. E quem é que modifica esse espaço? Quem modifica esse espaço é o homem. O homem modifica esse espaço. Então, antes tudo que era natural agora vai sendo aos pouquinhos mudado e se transformando, surgindo novas necessidades sociais, como por exemplo, moradia, deslocamento, estudo, lazer, trabalho, entre outras coisas. Então a paisagem, a partir disso, vai mudando na cidade. Não sei quem lembra, mas a gente já estudou um pouquinho sobre isso. As paisagens naturais, né? E agora então as paisagens que são modificadas pelo homem. E então as cidades, elas começaram a ganhar uma nova aparência. A realização dessas transformações exige alguns meios tecnológicos, como consequência acabam também acontecendo o quê? Alterações ambientais. No nosso livro também vem falando que uma cidade, ela pode ser considerada uma comunidade. Por quê? Eu já havia perguntado aqui no início, se vocês sabiam o que era uma comunidade. Nela vivem e compartilham desse espaço, das atividades, das ideias, enfim, de todos os aspectos da vida, as pessoas que estão ali. Por isso a gente chama de uma comunidade. Além disso, a gente pode afirmar que uma comunidade pode ser representada por um grupo de pessoas que habita em determinada porção do território e tem objetivos em comuns, como por exemplo, trabalho, lazer, né? A luta daquilo que eles querem alcançar. Um dos aspectos mais importantes de uma comunidade urbana é a moradia. Ela pode ser estabelecida em diferentes porções do território e, em geral, é adequada ao poder aquisitivo de seus proprietários. Bom, na página 105, vem falando sobre as terras em uma comunidade urbana. Vamos ver com enfoque na cidade agora. Quando um bairro é organizado em uma cidade, a área que está disponível para esse bairro, ele pertence a uma pessoa, uma empresa ou um município. Então ele é dividido em vários lotes, em pedaços de terra. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula como que são os lotes de terra, tá? Eu vou dar uma andada aqui pelo sítio, vocês vão ver como é que é. Aqui na área rural, eles também fazem lotes para vender terras, mas na cidade também tem lotes de terras. Então, o que eles fazem? Eles fazem um loteamento e vendem para as pessoas, então, esses terrenos. Dentro da cidade, às vezes o terreno não é tão grande como na área rural, tá? Até pelo espaço, pela a questão da cidade mesmo, o desenvolvimento da cidade. O modo como esses espaços não são divididos é determinado pelo planejamento inicial ou pela maneira como a sociedade que vive ali se organizou.
Dessa forma, tais lotes e prédios residenciais, comerciais ou industriais são chamados então de bens imóveis. Posses de bens imóveis na cidade. Então, olha só, a quem pertencem esses bens imóveis? Tá passando uma vaquinha aqui e os cachorros estão tudo enlouquecidos, por isso que tem esses latidos, tá? Tá passando uma vaquinha aqui no mato. Então tá, vamos continuar. Então, olha só, primeiro pode pertencer a grandes empresas. As empresas, indústrias, elas compram lotes grandes. Normalmente tem um distrito industrial dentro da cidade, eles compram esse lote e ali eles estabelecem então a sua empresa. Depois nós temos indivíduos ou empresas que constroem prédios então comerciais ou residenciais e vendem então apartamentos ou salas para as pessoas então que vão adquirir ali, empreendedores imobiliários que vão usar então esse espaço para ter o seu lucro também. Depois nós temos o próprio município. O município vende ali alguns lotes, ele faz o seu passeio público, a calçada, alguns prédios, parques. Então todos esses espaços também pertencem ao município. Praças públicas, né? Ou terras que ainda não foram ocupadas pelos moradores da cidade. Depois nós temos pessoas de diferentes níveis sociais que então adquirem, através de um financiamento ou de recursos próprios, um terreno, uma casa, um apartamento, enfim, tá? Então também são donos. E as pessoas de baixa renda, em algumas partes das cidades, que muitas vezes seriam impróprias até para se morar, a gente já viu isso em algumas aulas, né? Das pessoas que moram, às vezes, pela condição financeira, acabam morando nas encostas de morro, né? Ou lugares impróprios, margens de rios, né? E esses, então, que não têm condições de, então, comprar um terreno numa cidade, num lugar com uma infraestrutura, eles acabam, então, morando nesses lugares. Agora então você vai realizar as atividades. No Aqui Onde Eu Vivo, talvez você precise de ajuda aí de algum adulto para lhe ajudar a responder as atividades ou a pesquisar no Google, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula de geografia. Eu te espero. Um beijão. Tchau!